Bom, vamos fazer um exemplo aqui, a fim da gente conhecer dois conceitos importantes aí na descrição de circuitos pneumáticos, são os diagramas de estado e as expressões algébricas, né? Bom, então nós temos o seguinte exemplo. A gente deve descrever o circuito seguinte através de um diagrama de estado e uma expressão algébrica, né? Nós vamos começar então pela expressão algébrica, que é mais fácil da gente escrever, então eu vou dar um zoom, né, aumentar um pouco esse circuito. Bom, esse circuito ele usa uma notação, foi feito num software, né, diferente daquele que eu apresentei para vocês, e ele usa uma notação um pouco diferente, né? Então, quando um rolete ou um sensor, né, indica um cilindro que está numa posição recuada, né, como todos os cilindros começam, né, o funcionamento em posição recuada, ele vai indicar então por esta parede aqui, ó, que esse cilindro ele está atuado, essa válvula está atuada, porque o cilindro B, né, ele está recuado, né? Os cilindros, né, esse aqui seria o nosso cilindro A, o sensor A0 indica que ele está recuado, o sensor A1 indica que ele está avançado, B0 que o B está recuado, B1 que está avançado, mesma coisa similar para o C. Ok? Esses três, este e este coletes, eles estão aí atuados, funcionados, porque os cilindros estão atrás. Bom, o que são as expressões algébricas, né? Bom, nós vamos descrever a sequência de movimentos que é feita através de letras, né? Então, se eu quiser escrever aqui, o primeiro movimento feito é o cilindro C avançar, então eu vou indicar a letra C seguida do símbolo mais. Se eu quiser dizer que em seguida, né, o C vai retornar, né, eu vou utilizar, então, a minha C menos, né? Se o próximo movimento aqui for o avançar, né, então eu vou escrever o a mais, correto? Então, qual que é a sequência que esse circuito faz? Então, quando eu vou apertar esse botão aqui, que ele está chamando de CU, né, ciclo único, esse rolete aqui já está na posição recuada, ele vai, então, permitir a passagem de ar, que aciona essa válvula aqui para a posição da direita, permitindo, então, a passagem do ponto da ligação 1 até a ligação 4 e injetando ar comprimido parte traseira desse cilindro A, fazendo com que o A avançar. Então, o primeiro movimento que ele vai fazer é o A avançar. A mais. Depois, o A vai avançar e quando ele chegar no seu limite fim de curso avançado, né, o seu limite de avanço, ele vai atuar esse sensor, né, esse rolete A1, que está aqui. Esse rolete A1, então, assim que ele for atuado, ele vai, então, colocar pressão nesses dois pontos, né? Nesta válvula e nesta válvula. Esta válvula aqui, então, movimentando para cá, faz com que o cilindro B avance, e esta faz com que o cilindro C avance. Então, ao mesmo tempo, o cilindro B e C vão avançar depois que o A chegar no seu final de curso. Como é que a gente indica, então, que esses dois cilindros vão fazer o movimento ao mesmo tempo? Então, eu vou abrir um parêntese, vou colocar aqui o B+, seguido, então, o C+. Como está entre parênteses aqui, eu poderia escrever C+, B+, né? Parênteses indica que esses movimentos vão acontecer de forma simultânea, né? Eles vão estar juntos. Okay? Claro, eu poderia ter velocidades diferentes, mas eles vão se movimentar, iniciar o seu movimento ao mesmo tempo. Pois quando eles chegarem no seu fim de curso avançado, né, o B1 chegar no seu máximo avançado e o C1 no seu máximo avançado, o que vai acontecer? Né? Esses dois roletes aqui vão atuar, né? Então, vai permitir a passagem do ar pelo rolete C1 e pelo rolete B1, e vai chegar nesta válvula. Essa válvula a gente não conhece ainda, né? Isso aqui é um pequeno tanque, um pequeno reservatório de ar, né? Que vai quando o ar chegar aqui, ele vai começar a encher esse reservatório
lentamente. Esse reservatório aqui inicialmente está na pressão atmosférica e o ar comprimido começa então a encher esse reservatório. Evidentemente, ele vai demorar, dependendo do ajuste que eu tenho nessa válvula aqui, que regula a vazão de ar, um tempo maior, um tempo menor, para encher esse reservatório. À medida que ele vai enchendo esse reservatório, a pressão do reservatório vai aumentando. Quando chega num determinado patamar de pressão, a pressão é suficiente para vencer a força dessa mola. Então, essa válvula atua. Então, essa válvula aqui é um temporizador pneumático, né? Depois que se aciona ela, passado um determinado tempo, ela vai então permitir a passagem, você coloca ar comprimido no ponto 12, depois de um determinado tempo, ela vai permitir a passagem de ar do ponto 1 para o ponto 2, okay? Da entrada 1, né, da via 1 para a via 2. Depois, quando a gente tira o ar aqui, né, o ar que está aqui neste reservatório, ele vai sair por aqui, vai passar por essa válvula precisa de um ar, então vai esvaziar, vai voltar à pressão atmosférica, aguardando novamente o meu acionamento. Bom, então o próximo passo que eu tenho aqui é esperar um tempo, né? Então eu vou colocar aqui um Tzinho minúsculo para indicar que eu vou ficar um tempo parado, né? Não sei se esse T aqui ficou muito diferente do mais não. Esse aqui é um T, né? Depois que esse tempo terminou, eu vou então acionar essa válvula, que vai mover essa válvula, a posição que ela está aqui, indicando, colocando ar aqui na parte da frente do cilindro, fazendo com que ele retorne, e também vai colocar ar aqui, né, no cilindro, essa válvula que retorna o ar. Então, depois desse tempo, nós vamos ter aí o retorno do cilindro A menos, e o retorno do cilindro C menos. Ok? E, finalmente, nós vamos ter aí quando esses dois cilindros voltarem, né, o A chegar atrás e o C chegar atrás, eu vou ter aqui os roletes A0 e C0 atuando, né? Vai ser possível passar o ar por por esse caminho, como está mostrado aqui na figura, nesse momento os dois estão atuados, injetando ar aqui nesse ponto dessa válvula que comanda o cilindro B, fazendo que o B retorne, né? Nós temos aqui B-, é o último passo que ocorre aqui nessa sequência. Ok? Bom, como é que a gente representa, então, isso em um diagrama de estados, né? Bom, eu transferi aqui a sequência que a gente acabou de escrever, né, para essa figura, e a partir da sequência eu posso representar aqui no meu diagrama de estados. Esse diagrama de estados nós vamos ter aqui 3 cilindros, cilindro A, cilindro B, cilindro C, em cada gráfico eu indico a posição avançada e a posição recuada. Então, no instante 0, né, no instante inicial, eu vou ter aí todos os cilindros, né, os 3 cilindros, eles estão na posição recuada, né, então eles vão estar os 3 nessa posição. Bom, o primeiro movimento que acontece é o A avançar, né, então o B e o C, nesse primeiro movimento que está aqui, né, nessa primeira etapa aqui, permanecem parados, né, então eu vou indicar eles por uma linha que eles se mantêm na posição recuada, enquanto o A vai sair aqui da posição recuada para a posição avançada, né? Então, tem esse movimento. Essa segunda etapa de movimentos aqui, ó, o B e o C avançam ao mesmo tempo, enquanto o A não faz nada, né? Então, o A vai ficar nesse segundo intervalo parado, e o B e o C vão sair da posição recuada para a posição avançada. Ok? Essas são os dois. Depois eu tenho um tempo. Nesse tempo aqui, nenhum dos cilindros vai movimentar, né? Então, eu vou indicar todos os cilindros vão permanecer aí na posição que está, né? Se estiverem avançados, vão continuar avançados. Se estiverem recuados, vão continuar recuados. Depois eu tenho o C e o A retornando ao mesmo tempo, né? O C e o A retornando ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui o C volta para a posição recuada e o A volta para a posição recuada. Nessa etapa que está entre parênteses aqui, o B não faz nada, né? Então, mantém o B aqui na posição que ele está. E a última etapa que eu tenho ali, eu tenho aqui o A e o C permanecendo na posição que estão, enquanto
O B permanece aí na posição, ele retorna, né? Então, vou indicar para cá. Então, esse aí seria o nosso diagrama de estados desse circuito, né? Eu preciso, então, apenas de 6 estados, né? Estado 0, 1, 2, 3, 4 e 5, para representar toda essa sequência. Esses estados a mais aqui eu não usei nesse exemplo. Se esse ciclo aqui fosse acontecer de forma contínua, né? Fosse repetindo em definitiva, se eu segurar o botão, né, ele vai ficar repetindo aí de forma contínua. Então, é comum a gente escrever aqui, ó, depois 5 igual a 0, ou se eu começar do 1, né? Estado 1, que seria o estado 0, né? Se eu começar do estado 1, eu poderia escrever 5 igual a 1, né? Então, significa que a gente tem aí um ciclo contínuo, ok? Bom, vamos colocar então a mão na massa, né? Vocês vão agora exercitar esses conceitos que a gente viu com esse circuito que eu tenho apresentando aqui para vocês, né? Esse circuito aqui, nós temos 2 cilindros, né? E eu peço então para vocês escrever esse circuito através de um diagrama de estados e de uma expressão algébrica, tá? Vocês podem representar, fazer esse diagrama aqui na mão, tá? No próprio caderno, e tirar uma foto, né? Ou então escanear e postar no YouLife, aqui no YouLife, né? A resposta para esse exercício, ok? Bom, então até a nossa próxima atividade.